Peço desculpa porque entretanto foi abaixo. Ao fazer o post, acabei por fechar o live. Mas pronto, voltando ao que estávamos a falar. Sem dúvida nenhuma que a questão deve-se começar exatamente pela simulação. É com a simulação que vamos perceber exatamente qual é a poupança. Eu estou a marcar aqui o comentário. Quem tiver interesse em pedir uma simulação com os nossos parceiros, basta seguir esse link. Portanto, o primeiro passo é exatamente esse. É a questão da simulação, embora depois teremos outras dúvidas, mas uma das coisas que acontece na questão da simulação é automaticamente, depende da situação em que nós vamos evoluir, mas, por exemplo, os nossos parceiros, normalmente, quando envia a simulação, vai com as duas coberturas, que nós já também vamos falar um pouco sobre isso, que no fundo difere e que difere de banco para banco a cobertura que é exigida pelo banco. E isso é uma coisa muito importante, a questão da cobertura, e eu já vou falar sobre a distinção delas, mas o mais importante neste momento aqui é a questão do banco, porque há bancos que exigem a cobertura mais alta, há outros bancos que exigem a cobertura mais baixa, e outros bancos que até a cobertura pode ser a mais baixa e não precisa ter a 100% a cobertura para os proponentes. E isso é importante numa questão de uma simulação, porque a comparação deve ser feita com coisas parecidas, não é? Quer dizer, estamos a falar de uma cobertura, aliás, nós falamos no live que fizemos há algumas semanas do Seguro-Vida, do crédito de habitação, onde a TAER era influenciada por essa mesma cobertura. O que distingue as coberturas, essencialmente, tem a ver com a taxa, com o grau de invalidez. Ou seja, na IAD, que é a invalidez absoluta e definitiva, há uma digamos que a pessoa tem que estar praticamente vegetal ou depender de uma pessoa 24 horas por dia. E essa é a cobertura mais baixa. A cobertura ITP, que é mais usada normalmente pelos bancos e que nós recomendamos, sem dúvida nenhuma, aos nossos clientes e aos nossos membros, tanto da página como do blog, porque aí a invalidez assume a partir dos 66%, que é o normal, embora há seguradoras que fazem-no a partir dos 60%. Mas pronto, a ITP exatamente, a diferença está aqui na questão da invalidez. Se for uma junta médica, a junta médica der-me uma invalidez de 66 ou mais, automaticamente o meu crédito fica pago. Se for a IAD, eu tenho que estar praticamente vegetal dependente de uma pessoa a tempo inteiro para que o meu crédito seja pago. Isto pode fazer toda a diferença. Normalmente as pessoas só dão por ela quando, como diz o outro, as coisas nos batem à porta. E é importante ter esta distinção. Na maior parte das situações, os próprios gestores de clientes dos bancos não explicam esta situação. E é uma das coisas que eu acho que devia mudar um pouco na questão do crédito de habitação, porque isto faz toda a diferença, não é? Esperemos que não nos aconteça nunca a nós uma situação dessas, mas acontecendo, muitas vezes estamos a pagar uma coisa que depois não nos vai valer quando nós precisamos. Portanto, a questão da simulação automaticamente vai receber, ao receber a simulação, ou o seu mediador, ou neste caso, pedindo a simulação a alguém, os nossos parceiros normalmente enviam os dois tipos de coberturas para haver uma comparação, mas muitas vezes no nosso mesmo na questão do complemento complementar, convém perceber se há uma exigência de uma cobertura mínima por parte do banco. Até para, se depois formos avançar com a mudança, o banco vai nos exigir isso e muitas vezes vão entrar para a mudança do seguro-vida. O segundo passo era a questão que falámos há pouco, a questão de percebermos exatamente o que é que o banco nos obriga, porque a maior parte das pessoas depois acabam por nos dizer está bem, mas o spread vai subir. É verdade que o spread pode subir, ou melhor, o spread não sobe. Podemos perder bonificação, não é? Depois há sempre estas engenharias financeiras, não é? Mas em muitas situações basta trocar um produto. Ou seja, eu posso trocar um produto. Imaginem que o banco me dá a escolher 7 ou 8 produtos. Desses 7 ou 8 produtos, eu tenho que ter 3 para ter o spread bonificado. Eu posso, por exemplo, trocar por um PPR, por um cartão, seja lá por o que for,
Mas a poupança, estamos a falar de poupanças que andam na ordem dos 60% a 40%, tendo o seguro fora. E é importante nós termos essa noção na poupança. E o facto é que das comparações que nós vamos fazendo, aliás, as comparações que nós temos no nosso blog já estão um pouco desatualizadas, dos vários bancos, do BCP, do Santander, do Barclays, agora já não é Barclays, é Banco Inter, ou seja, dos principais bancos que neste momento estão a fazer crédito de habitação. Está um pouco desatualizada, a última que nós fizemos, o jogo já foi em 2015 ou 2014, mas estamos neste momento a preparar já com os valores atualizados, mas a diferença, não há uma grande diferença do que era há 3 ou 4 anos para o que é agora. Estamos a falar de poupanças em créditos de 100 mil euros ou 150 mil euros, estamos a falar de poupanças mesmo com um agravamento de 12, 15, 20 mil euros no decorrer de todo o processo. Estamos, na minha opinião, a falar de bastante dinheiro, e sei que na maior parte de vocês também acham que é bastante. Portanto, é importante ter essa noção. Depois há situações em que, de facto, há uma perda de bonificação. Ou seja, eu tenho um spread de 1, mas tenho uma bonificação de 0,2, portanto, neste momento, o meu spread é, neste caso, o spread bonificado é 0,2, 0,8. Ou seja, estamos aqui a falar de, muitas vezes, é esta a situação que nós ouvimos muitas vezes e até das situações em que fomos ouvindo, mesmo das pessoas que nos foram enviando as mensagens com algumas das dúvidas, é esta a questão sempre de eu fui ao meu banco e o meu banco disse que o spread vai subir. É importante percebermos, vai subir quanto, não é? Porque isso depois é uma questão de nós fazermos contas. É uma questão de fazermos contas e é importante as contas serem feitas, porque em 100 mil euros estamos a falar de 0,1, 0,1 estaremos a falar de 9 euros à volta disso, não é muito mais do que isso, estamos a falar de 9 euros, portanto se for 0,2 estamos a falar de 18, 16, 17, depende aqui depois dos cêntimos também, mas a poupança nos seguros de vida acaba por compensar esse agravamento. E isso é que é importante terem atenção. E muitas vezes estamos a falar de aumentar a cobertura. Ou seja, eu mudo o meu seguro e estou a pagar menos e com uma cobertura melhor. Que isso é que é importante nós também termos em atenção. Eu recomendo sempre que mesmo amigos e eu próprio façam sempre o ITP. Portanto, depois já há clientes que querem pagar o menos possível e quanto a isso estão à vontade, porque é mesmo assim. Mas é importante nós termos essa situação, ou seja, eu posso poupar ainda acima de tudo tenho uma cobertura superior. Depois há várias coberturas complementares até acima do ITP e do IAD, como acidentes por viação, ou seja, duplicam o capital em caso de acidente por viação, determinados valores que são atribuídos aos herdeiros legais desde que tenham uma determinada idade. Portanto, isso depois já são coisas que as companhias vão acrescentando para também cativar os seus clientes. Mas o certo é que os seguros que têm no banco normalmente não têm nada destas situações e muitas vezes têm até a cobertura mais baixa. E, portanto, aliás, como dizia há pouco, há bancos até em que têm o IAD, ou seja, a cobertura mais baixa, e está 50% para cada pessoa. Ou seja, mesmo que fique em estado vegetal ou depender de uma pessoa 24 horas por dia, só metade do crédito é que ficaria pago. Mas pronto, esta questão aqui de terem atenção ao que está na escritura deve-se a isto, ou seja, eu posso trocar o meu seguro-vida sem ter qualquer penalização. Há bancos que não colocavam isto na escritura e ainda hoje não colocam, porque nós estamos só a falar de transferências, estamos lá a falar hoje em dia, acho que não faz sentido ninguém avançar para um crédito de habitação sem primeiro fazer esta análise e de alguma forma, antes de avançar com o crédito, analisar os produtos que tem no mercado. Portanto, este é um ponto que eu quero que fique claro. Depois temos a questão do spread, onde pode perder a bonificação ou não. É uma questão de fazer contas. Aliás, hoje em dia há bancos em que dispara muito, de facto. Estamos a falar de clientes que têm 1,5 ou até menos, e passa para 3 ou para 4. Mas hoje em dia isso também é fácil de resolver, porque estamos a falar de uma altura em que o crédito de habitação volta a ser um produto muito, muito interessante para os bancos, em que já temos spreads muito próximos do 1, os spreads mais baixos neste momento já andam no 15, 1,25,
portanto, e estamos a falar de situações em que já não está incluído o seguro. Portanto, é importante nós termos atenção a isso e a negociação ser feita com o nosso banco no sentido de não ter o produto. Para quem é mais jovem, normalmente a diferença do seguro-vida ainda não é significativa. Estamos a falar às vezes ali de poupar 4 ou 5 euros no seguro-vida, mas estamos a falar de poupar 20 ou 30%. Ou seja, com o decorrer do tempo, o seguro-vida, porque o seguro-vida funciona desta forma, ou seja, as pessoas às vezes acham, está bem, mas agora eu devia estar a pagar menos porque também estou a dever menos. Mas é exatamente ao contrário, porque estamos a falar de a nossa idade também, como sabem, nós vamos ficando mais velhos. Então, para as seguradoras, isso conta como um agravante. Normalmente, nos últimos 7, 8 anos é que começa-se a sentir essa diferença por 2 motivos. Um, porque a amortização, de facto, já começa a ser muito maior, ou seja, começamos a amortizar mais do que a pagar juros, e também pela questão de, a partir da idade da reforma, a cobertura ITP passa automaticamente a IAD, porque tem a ver com a questão de já, à partida, estar reformado e o ITP não funcionar. Portanto, estamos a falar aqui de coisas que, às vezes, podem fazer toda a diferença no preço. Mas pronto, e depois temos a questão de poder trocar para um produto, não é? Quer dizer, às vezes, imagine, porque depois nós temos algumas situações que eu costumo dizer muitas vezes às pessoas, então se eu trocar o meu seguro-vida para um PPR, eu estou a poupar. Ou seja, o que eu poupo no seguro-vida, posso aplicá-lo, passá-lo a aplicar no próprio PPR. Porque também, se não fizer, o dinheiro no final do mês, deve ser só a mim que acontece, se formos a ver, a gente está a poupar, mas no final do mês já não está lá na mesma. Mas se o metermos no PPR, de facto, a poupança é significativa, porque eu vou estar a poupar de facto. Né? Quer dizer, e quando eu digo de facto é que estou ali a criar uma poupança que eu, ao fim de um ano, possa palpar, digamos assim. A questão aqui é... há um método que nós até já temos no nosso blog, que é a questão de depois, ao fim de uma determinada altura, esta mosca está chata, ao fim de uma determinada altura nós conseguirmos amortizar o nosso próprio crédito de habitação, caso isso seja uma vantagem para nós, depende do spread que temos, como é óbvio. Mas isso vai diminuir o nosso custo, vai diminuir o nosso seguro-vida e todos os anos conseguimos poupar ainda mais. Mas pronto, isso já será para outro live, provavelmente. Mas pronto, estas são as situações que podem acontecer, ou seja, não ter penalização, ter penalização, poder trocar por um produto. E na questão da penalização, temos que fazer contas, ok? E no caso de já não compensar, temos que ponderar a questão de poder mudar o nosso crédito. Portanto, é um pouco negociar, não é? Que isto é uma das coisas que a gente devemos ter, porque se não olharmos pela nossa vida, provavelmente mais ninguém o vai fazer. Depois a questão, o terceiro passo era aquela questão que nós falámos, que é a questão de, ao receber a simulação, perceber qual é a cobertura que eu tenho na escritura e subscrever a que o banco me pede, ou então a mais completa, que é o que nós aconselhamos, sem dúvida nenhuma, para que se nos acontecer uma situação qualquer, nós estarmos salvaguardados dentro do que temos estabelecido. A questão aqui é muito importante, nós também percebemos que às vezes, quando enviamos uma simulação ou quando pedimos simulações e depois há um agravamento do mesmo seguro-vida. Isso muitas vezes tem a ver com o preenchimento depois da proposta, não é? Porque depois terá a ver com as profissões, com a doença, com o peso, mas há uma coisa que é importante muitas vezes terem atenção, é que muitas vezes nós no próprio seguro do banco também não temos as coisas como deveríamos ter, ou seja, é importante nós estarmos salvaguardados a partir do momento em que preenchem devidamente o questionário que o devem fazer, porque a qualquer momento, se lhes acontecer uma coisa qualquer, a própria seguradora poderá alegar que, de facto, houve má-fé por parte do segurado, ou seja, a determinada altura, quando fez o seguro-vida, as condições que assinou não eram aquelas, e hoje em dia é muito fácil isso ser fácil de provar por uma questão de histórico, basta depois ver o histórico médico do cliente. Portanto, eu aconselho a não fazerem isso. Às vezes é uma questão de poupança, mas depois vamos estar a pagar uma coisa que não nos vai servir de nada. Ou seja, depois não vai haver poupança nenhuma, ok? E às vezes nós depois, sendo uma coisa mais grave, uma morte,
para nós a coisa está resolvida, mas quem cá fica é que muitas vezes tem problemas. E eu acredito que, principalmente para quem tem filhos, não é uma coisa que a gente queira deixar aos nossos. Pronto, essa questão é preciso também ter em atenção, porque depois muitas vezes há esse tipo de agravamento após, mas também o cliente, a partir do momento em que preenche a proposta, se houver um agravamento, depois terá que aceitar esse agravamento, ou seja, automaticamente não fica emitida a apólice, o cliente, o preço do prémio sendo diferente, o cliente tem que aceitar esse agravamento, ou seja, a seguradora tem que comunicar e automaticamente o cliente pode aceitar ou não, ok? Portanto, isso também está sempre dependente do cliente. Depois, há um outro processo que é importante e que eu aconselho sempre, embora há situações, até pela proximidade que há com os gestores de clientes, pronto, isso depois já é de cada um, que é a questão do cancelamento do atual seguro. Ou seja, eu se for transferir o meu seguro, há regras que eu também tenho direitos, mas também tenho deveres. E um dos deveres é o cancelamento da atual pólice, e esse cancelamento deve ser feito com uma carta que deve ser enviada, registada para a seguradora atual, com 30 dias de antecedência. Há muitas pessoas que acabam por não fazer, porque vão ao banco e o próprio banco, o gestor, dão-se bem com o gestor, carimba um documento ou uma troca de e-mails a dizer que ok, que tem conhecimento, mas nós aconselhamos sempre que seja enviado para a seguradora, porque uma coisa é a seguradora, apesar de ser do banco, outra coisa é o balcão. E como devem compreender, com uma poupança tão grande, ou seja, você muda, fica a poupar e mesmo assim o mediador para onde você vai também vai ganhar dinheiro, como é óbvio, não é? Portanto, o banco está a ganhar muito dinheiro nesse produto. Portanto, vão fazer, e nada contra, cada um na sua casa, não é? Tem um patrão, não são a Santa Casa da Misericórdia, nós é que temos que olhar pela nossa vida, dificultam em algumas situações a vida. Outros não, são céleres, aliás, conhecem, já dizem logo ao cliente o que é que tem que ser feito, mas o que nós aconselhamos, e porque assim ficamos sempre salvaguardados, é o envio da carta com 30 dias de antecedência. Temos essa minuta no nosso blog, também se quiser, se depois quiser, quem quiser, basta perguntar-nos e nós enviamos. E assim fica salvaguardado. Numa situação de asseguradora ainda cobrar o prémio, temos ali uma prova e é necessário que eles restituam. Também pode cancelar o débito direto, também aconselhamos isso, sendo possível, fazendo o home banking ou por um multibanco, e aí também já não há dúvidas. Agora, é importante é que seja no dia em que começa o novo, ou seja, às vezes até é preferível mais 2 ou 3 dias, na dúvida, é que o novo esteja ativo. Isso é que é importante, porque as coisas normalmente acontecem quando nós menos estamos à espera. Pronto, essa parte também julgo que está clara. Depois, a partir do momento em que a apólice é emitida, é importante fazê-la chegar ao banco, porque isso é uma das coisas que na carta vai dizer, é que o próprio banco já tomou conhecimento, porque a seguradora à qual nós pedimos o cancelamento, depois vai perguntar ao banco se de facto já recebeu e concorda, e automaticamente já enviamos, não há problema nenhum. Portanto, o processo acaba por ser muito simples, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, e as poupanças podem ser significativas. Aliás, a poupança para o trabalho que nós acabamos de ter é enormíssima. A gente às vezes, aliás, eu às vezes costumo até brincar com alguns clientes quando eles nos dizem que pois, mas eu não tenho tempo, tenho muito trabalho, isto não é fácil, e às vezes estamos a falar que basta o envio de um simples documento por e-mail ou até tirar uma fotografia com o telemóvel e enviar, porque tenho muito trabalho e eu às vezes, na brincadeira, faço-lhe as contas e você vai parar 5 minutos. Nesses 5 minutos, logo o primeiro mês vai ter logo uma poupança de 20 ou 30 euros. Quer dizer, você está a ser pago à hora, ou neste caso em 5 minutos, a 20 ou 30 euros. Há gente que ganha um bocadinho menos, mas isso é um facto, é que nós vamos no nosso dia-a-dia, na nossa vida, e às vezes andamos a trabalhar mais ou fazer uma carrada de coisas e há coisas que são tão simples para nós termos uma poupança significativa e acabamos por
por deixar andar, e eu falo por mim, porque isso também me acontece. Quantas vezes nós temos coisas para fazer e até sabemos que aquilo é benéfico para nós, mas quando damos por ela já é noite. Pronto, eu acho que também não quero ser muito maçador, até porque o assunto já para muitas pessoas acaba por ser maçador. Essencialmente os passos são estes, ou seja, é a questão de pedir a simulação, verificar a escritura, perceber qual é a cobertura que tem, perceber depois de preencher a proposta, tendo o novo preço, perceber ou não avançar para a apólice, fazer o cancelamento com 30 dias de antecedência e depois comunicar ao banco a nova apólice, enviar a nova apólice para que seja aceite. Algumas das objeções que nós ouvimos mais e que fomos percebendo até pelas mensagens que nos foram enviadas. A primeira é aquela questão que falámos, não sabia que podia mudar o meu seguro-vida. Pode, aliás a lei defende, estamos a falar de um decreto de 2009, em que diz que se pode trocar e o cliente não é obrigado a ter o seguro-vida. Depois é a questão do vai subir o meu spread. Sim, é possível que isso aconteça, mas o importante é vermos no nosso documento complementar anexo à escritura se isso acontece ou não, se fala sobre isso, se há uma penalização ou uma perda de bonificação, ou se basta trocar por um produto. E depois é a questão é um processo complicado, parece-me que não é nada complicado como acabei de explicar, ou então não estou a saber explicar, também é possível que isso aconteça. Pronto, e depois muitas vezes eu acho que a principal é até a questão da nossa inércia, ou seja, aliás, eu costumo dizer isto muitas vezes, a melhor campanha que eu vi até hoje da banca foi num banco que acabou por falir, que era o BES, que era a Dona Inércia, porque de facto aquilo reflete o que nós somos. E acabava de falar sobre isso. Estamos sempre à espera que as coisas apareçam feitas de alguma forma e hoje em dia cada vez mais, porque cada vez temos menos tempo para as coisas. E a inércia muitas vezes é exatamente isso. Mas eu acho que isto é um processo que vale a pena nós perdermos 10 ou 15 minutos. Porque eu até posso chegar ao ponto de dizer, olha, não me compensa mudar, não vou mudar. São poucos os casos, como disse, até pessoalmente por esta questão agora da transferência dos créditos. Mas, pelo menos fico com a minha consciência disso. Ou seja, não me compensa mudar. Alguém me dá, não me compensa mudar. Outra coisa é até andar ali a achar que até se calhar compensa, mas não fiz. Tirem 5, 10 minutos, olhem para a escritura. Muitos de vós podem não ter a escritura, que infelizmente é uma coisa que eu não percebo como é que acontece, porque houve uma altura que os bancos não enviavam as escrituras, os clientes também não o pediam e eles aproveitavam-se disso, até porque quando o cliente pedia já estavam a achar que ele ia transferir, portanto, aí nessa altura entravam em ação numa questão de tentar manter o cliente, não deixa de ser uma coisa inteligente, mas acima de tudo é perder um bocado. Porque todo o processo é bastante simples, mesmo o preenchimento das propostas não é complicado, estamos a falar de pesos, essas coisas, se teve alguma doença, se não teve, profissões, portanto não é nada de especial e depois todo o processo, tirando, se for a ver, o que poderá ser mais complexo é a mesma questão de se deslocar ao correio para meter uma carta registada. E pronto. Agora vou aqui tentar responder algumas das questões, para também não me demorar muito mais. A Sofia Pacheco pergunta-me o que de facto representa a TAE. Sofia, eu daqui a pouco vou-lhe colocar aí o link do live do crédito de habitação, está bem? Que nós falamos nas últimas semanas, para não estar também a ser maçador. Depois a Sofia volta a perguntar, tenho 2 simulações de bancos distintos, mesmo spread, mesmo número de anos, mesmo valor de financiamento, igual a prestações mensais, mas diferente até é. Sim, provavelmente terá a ver com esta questão que falávamos. Com o seguro, a cobertura do seguro, ou a questão de aquela taxa que eles chamam taxa de levantamento, ou taxa... Há várias designações, mas como eu lhe disse, eu vou colocar daqui a pouco live por baixo do seu comentário. E o certo é que isso faz mexer com as taxas. Porque o cálculo, ou seja, se estivermos a falar, por exemplo, um dos bancos está-lhe a colocar o seguro-vida com ITP e o outro está a colocar com IAD, o preço é diferente. E isso já vai fazer com que haja uma diferença.
Aliás, até há bancos que eu vos falava há pouco que fazem a questão dos 50% e aí já baixa a TAER. Muito bem, continuando. Depois temos a Joana Silva. Fiquei com um contrato de compra e venda que me obriga a ter seguro de saúde, vida, cartão de crédito, Santander. Pago nas taxas do fluir deles, não tem alternativa. Dizem que nada posso fazer. Que faço? Susana, não é obrigada a ter. Tem a perceber quais são as penalizações caso as acham a questão da bonificação. E normalmente o Santander é um dos bancos que coloca aquela questão de ter o número de produtos. Portanto, à partida poderá trocar os produtos. Se tiver alguma dúvida, envie-nos o documento complementar, que damos uma analisada, mas não foge muito disso. Está bem? Depois ela diz aqui penalizações, sim. Ou pagamos o aumento de spread, ou pagamos as taxas todas, sem alternativas, outras simulações, pedem afiadores e eu não tenho o meu contrato. Depois isso, aí tem que eu solicitar ao banco, ou então na conservatória, normalmente já não sei quanto é que custa uma cópia, mas tenho a ideia que não é nada especial desde que não seja certificado. E pronto, depois temos aqui o Cristiano. Boa noite. Depois de negociar uma contrato de habitação com um spread mais baixo, será necessário receber algum documento do banco com as novas condições? Obrigado. É assim, supostamente, isso por acaso é uma questão que acontece e vai começar agora novamente a acontecer, que é a questão de há uma nova renegociação e normalmente os clientes não pedem uma cópia do documento. Mas o documento tem que ser para as duas partes. O documento tem que ser para as duas partes, ou seja, esse documento tem que pedir uma cópia, que é outra coisa que acontece, é que normalmente não ficamos com a cópia e a cópia é só o documento que nós assinamos. Não, tem que haver neste caso, um anexo ao contrato. Tenham muita atenção a isso. Porque já nos aconteceram situações de clientes que depois foram ao banco e o banco disse, nós já tínhamos contratado e isso não estava em lado nenhum, ok? Depois também depende do que é que o cliente também que não se lembra de novas condições, pode acontecer, é verdade, mas é importante que nós se nós não olhamos pela nossa vida, mais ninguém o faz. Portanto, é importante nós termos isso. Queixamos de tudo e mais alguma coisa, mas quando chega a hora de nós sermos proativos e olhar pela nossa vida, muitas vezes preferimos, se calhar depois chegamos cá fora ao banco e reclamamos de tudo e mais alguma coisa, mas lá dentro parece que às vezes temos receio de falar e de questionar. Não tenham, porque no fundo é exatamente isso que nos defende. Nós temos que saber os nossos direitos. Normalmente sabemos mais os nossos deveres que os nossos direitos, mas é importante também sabermos os nossos direitos. E qualquer dúvida, estejam à vontade, porque nós iremos esclarecer sem dúvida nenhuma. Mas isso é uma questão que, quando as transferências aqui há já alguns anos acontecia, em que depois o cliente acabava por negociar com o próprio banco, mas depois já não recordavam das condições e muitas vezes uma das coisas que eles acrescentavam era mesmo o cross-selling dos produtos. Ok? E pronto, sem querer ser mais maçador, eu acho que ficamos por aqui. Não sei se este mês teremos mais lives. Desta vez o live foi na página, foi para comemorar os 20 mil fãs que temos. Queremos agradecer a todos, porque de facto tem sido um crescimento consistente e que de alguma forma nos orgulha. O nosso blog recebemos muitas vezes mensagens a agradecer o nosso conteúdo e pronto, e isso também acaba por ser também nos ajuda a continuar. Os próximos vão continuar a ser no grupo que nós temos, que podem aderir, também está na página, e portanto estejam à vontade. Qualquer dúvida já sabem, façam-no por mensagem e nós podemos não responder, mas normalmente até temos uma taxa de resposta bastante boa e estaremos cá para ajudar. O próximo tema, entretanto, vai ser colocado no grupo, à escolha. Já me falam em bitcoins. Vamos lá ver, agora é o assunto da moda. Eu, por acaso, sou um fã, sempre fui um fã desses mercados.
e continuei agora com esta moda das criptomoedas, mas vamos colocar em função dos assuntos que nos vão sugerindo, mas o dos bitcoins é um dos assuntos que já está a ser, provavelmente será o que terá mais votos, mas pronto, foi um prazer mais este live, se não nos falarmos tão cedo, boas festas para todos, ok? Um abraço.